tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração eu quero te adorar, exaltar teu santo nome. Pai, te louvo, as palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer: Abba, Pai. Abba, Pai. Pai, venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração eu quero te adorar, exaltar teu santo nome. Pai, te louvo, as palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer: Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Só me resta dizer: Pai. Boa noite, você está na reunião semanal de oração da Igreja do Nazareno, Jardim Aurélia. Amém? Malaquias 3:18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Oremos. Pai Celestial, estamos mais uma vez reunidos em nome de Jesus, perseverantes na tua casa de oração e aqui neste canal do YouTube, e clamamos para que o Espírito Santo de Deus opere em nosso meio, que o Espírito Santo cure, restaure, que o Espírito Santo liberte e salve, e que o fruto do Espírito Santo floresça e amadureça em nossas vidas, na Igreja, no corpo de Cristo, por intermédio de Jesus. Amém. Irmãos, antes de passarmos aos louvores, cabe lembrar que vivendo em plenitude e honra é o tema da Igreja do Nazareno para o ano de 2021. Vivendo em plenitude e honra. Baseado no livro de João, capítulo 4, versículo 23.
Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Amém? Então, igreja, vamos aproveitar e vamos adorar em espírito e em verdade, através dos nossos louvores, e daqui a pouco nós retornaremos para darmos continuidade à nossa reunião de oração. Até mais! Estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura. Estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer.
eu quero conhecer mais de ti. Diga, cante, vamos. Quero conhecer mais de ti. Levante as suas mãos e cante, Espírito vem. Diga, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Você consegue cantar mais alto? Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Diga, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito Santo. Peça para ele descer aqui. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Diga, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, faz todo medo fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Declara isso, querido, vai! Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Diga, eu quero viver. Faz meu coração arder de novo, Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. eu quero viver algo novo. Vamos queimar por ele. Vamos queimar por ele. Vamos adorar a ele. Vamos exaltar a ele. Diga. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito, diga, incendeia, incendeia. Vamos queimar por ele, vamos queimar por ele. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, Desce como fogo, desce aqui, Senhor, desce como queima minha vida, queima tudo que não provém de ti, Senhor. Pode entrar, pode entrar. A casa é tua, a casa é tua. Incendeia.
noite mais uma vez, você está na reunião de oração da Igreja do Nazareno Jardim Aurélia. É uma reunião de oração semanal em que nós nos encontramos aqui neste canal do YouTube e também às 20 horas na Avenida José Pansete, número 525, aqui em Campinas, em São Paulo. Então, todas as terças-feiras às 20 horas nós temos um encontro marcado para nos reunirmos e orarmos, clamarmos e intercedermos junto ao nosso Deus Todo-Poderoso através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Amém? Então você está convidado e a você que está participando já da nossa reunião de oração, seja muito bem-vindo. Vamos ler Malaquias 3,18 novamente. Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. O povo que recebeu essa palavra através do profeta Malaquias, estava murmurando, reclamando. Eles olhavam para a vida dos ricos e soberbos daquela época, que não tinham parte com Deus, e achavam que eles eram mais felizes. Quem? Os soberbos. Então, irmão, tem horas que Deus não está, que parece que Deus não está conosco, Olhamos para o lado e parece que os outros estão sempre mais felizes. Parece que tudo que fizemos em favor da nossa fé parece que não valeu a pena. Mas quando a palavra de Deus diz que vereis outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve, é porque Deus já fez no passado. Fez com Abraão, fez com Isaac, fez com Jacó, fez comigo, fez com você e com muitos outros que não duvidaram do cuidado de Deus e que assim obtiveram a diferença proposta por Ele. Deus quer fazer outra vez em tua vida. Creia. Amém? Então, irmãos, vamos orar, porque o mundo certamente perceberá a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Amém? Salmos 30:10. Ouve-me, Senhor, e tem misericórdia de mim. Ajuda-me, Senhor. Eu te peço, Pai, abra meus olhos para enxergar o teu poder agindo na minha vida e me faça entender o tempo e o modo que o Senhor trabalha. Deus, o Senhor é fiel e nos convidou a termos comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Para aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, já não são estranhos e forasteiros, mas somos concidadãos do povo santo e membro da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Clamamos que o Espírito Santo venha santificar-nos inteiramente. Pai amado, clamamos pela inteira santificação da tua igreja, do corpo de Cristo reunido aqui. No livro de Hebreus, no capítulo 2, no versículo 1, está escrito assim: assim, tanto o que santifica como os que são santificados procedem de um só. Por isso, Jesus Cristo não se envergonha de chamá-los irmãos. Pai amado, crendo na tua promessa, Pai, de que tanto o que santifica como os que são santificados, o que santifica és tu, Jesus Cristo, os que são santificados somos nós, que estamos aqui humildemente clamando pela nossa inteira santificação. Ambos, o que santifica e os que são santificados, procedem de um só. Por isso tu, Jesus, tu não te envergonha de nos chamarmos de irmãos. Assim está escrito. Pai, clamamos pelo nosso Brasil, pela nossa nação. Clamamos, Senhor, pelo povo brasileiro. Tem misericórdia de nossa nação, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas da rebeldia desta nação e do povo brasileiro. Pai amado, eu te peço que o Senhor quebre o jugo econômico que assola a nossa nação. Pai, nós somos os maiores produtores de carne do mundo. Somos os maiores produtores de soja do mundo. E, no entanto, tem pessoas em nosso país passando necessidade, passando fome.
Por isso, Senhor, quebra o jugo, quebranta, Senhor, os corações dos poderosos, para que eles tomem as melhores decisões em prol do nosso país. Está escrito que nós devemos orar, interceder por todos os homens e por aqueles que se encontram investidos de autoridade. Por isso clamamos, Senhor, que o Senhor quebre este jugo em todas as esferas de poder, desde o governo federal, passando pelo governo estadual até o governo municipal, Pai amado. Faz a tua obra, ajuda, Senhor, a nossa nação. Mude a história da nossa nação, Pai. Mude a história do povo brasileiro. No livro de Hebreus, Senhor, está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, está escrito assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado hoje à destra do trono de Deus, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Pai amado, obrigado, Senhor. Mas ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, seu Pai, a entender a tua correção, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Ajuda-nos a compreender os teus desígnios, ó Pai. Vem, Senhor, e mude a história do nosso povo, mude a história do nosso Brasil, mude a história do corpo de Cristo, da igreja. Senhor, é hora da igreja se mostrar forte, é hora da igreja se mostrar relevante a este mesmo mundo em que estamos inseridos, mas que o mundo jaz no maligno. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós, como igreja, devemos nos fortalecer para mostrar ao mundo que há um Deus todo-poderoso, um Deus que é capaz de curar, de restaurar e de mudar a história da nossa nação. Pai amado, por isso, Senhor, apresentamos a Ti, desde já, Senhor, esta petição. Muda, Senhor, a história do nosso povo. Mude a história do Brasil, Pai. Porque está escrito também, Senhor, no livro de Hebreus, no capítulo 6, a partir do verso 9, está escrito assim: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Pai, molde os nossos corações, molde as nossas atitudes, que o Senhor Jesus Cristo seja o molde, que o Senhor Jesus Cristo seja o modelo em nossas vidas, porque nós devemos ser a referência neste mundo. Nós devemos demonstrar ao mundo o teu amor, porque o Senhor espera de nós coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Pois Deus não é um Deus injusto, não se esquecerá, jamais, não se esquecerá de como nós, igreja, oramos, trabalhamos arduamente para Ele. E Ele, Senhor, certamente o Senhor demonstrará o seu amor ao cuidar do povo santo, como o Senhor tem feito, o Senhor tem cuidado da tua igreja, Pai amado. E por isso, Senhor, fortificados, alicerçados na tua fé, Senhor, nós pedimos que o Senhor continue cuidando deste povo santo. Pedimos que o Senhor complete a inteira santificação, complete a segunda obra da graça no corpo de Cristo, na tua igreja, nesta igreja, neste grupo de intercessores que continuamente tem clamado e suplicado por ti, Pai amado. Por isso clamamos, Senhor, como temos feito todas as terças-feiras, clamamos pela nossa inteira santificação. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, vem como um vento impetuoso, vem como línguas de fogo, distribuindo dons como lhe apraz, para que estes dons sejam utilizados para o crescimento, para a salvação de almas, para o crescimento do Evangelho, para que o teu reino seja expandido, o teu reino seja pregado. Santifica-nos, ó Pai, por meio de Jesus. Coloca, Senhor, nas tuas mãos a nossa família, as nossas famílias, os nossos amigos, os nossos entes queridos,
os cônjuges, a parentela, a descendência, a nossa descendência, colocamos nas tuas mãos, porque sabemos que o Senhor tem guardado. Por isso é que nós estamos aqui, sendo fortalecidos, fortalecendo-nos uns aos outros, por meio da oração, por meio da intercessão, com disciplina. Todas as terças-feiras nós assumimos um compromisso de orarmos e suplicarmos pela tua igreja, Senhor, pela igreja do Nazareno Jardim Aurélia. Pai amado, clamo, peço, suplico pela nossa saúde, a nossa saúde física, a nossa saúde intelectual, psicológica, a nossa saúde espiritual. Clamamos, Senhor, para que o Senhor entre com a sua divina providência e o seu grandioso poder. Todas as terças-feiras, Senhor, nós nos reunimos para interceder. Assim, estamos cuidando da nossa saúde espiritual. Clamamos que o Espírito Santo esteja continuamente conosco, pois não sabemos orar como convém. Pedimos pela nossa saúde psicológica, pela nossa saúde intelectual. Senhor, não permita, Senhor, que a tua igreja, ao olhar para as circunstâncias, ao olhar ao redor, fique abatida. Neste momento, Senhor, a igreja precisa ser forte, a igreja precisa ser relevante, Pai amado, para que o mundo saiba que há uma igreja que serve um Deus poderoso, que intercede e que clama por eles. Mesmo eles não querendo te conhecer, nós clamamos para que todas as escamas espirituais caiam dos olhos destas pessoas, pois o Senhor um dia morreu na cruz pela humanidade e hoje está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, intercedendo pela humanidade. E como filhos, como servos, nós obedecemos. E, Pai, a obediência, Senhor, é uma decisão. A obediência, Pai, é uma escolha. E nós escolhemos te obedecer. E por isso, Senhor, nós estamos aqui orando e clamando pela humanidade, intercedendo, suplicando e pedindo, Senhor, que o Senhor também entre com divina providência e cure aqueles entes queridos, aqueles irmãos e irmãs que estão enfermos, aquelas pessoas que estão hospitalizadas e que nós temos aqui, Senhor, continuamente apresentado diante do trono da graça, o qual nós entramos com ousadia e intrepidez por meio do sangue de Jesus derramado no Calvário, Pai amado. Senhor, humildemente, Pai, nós pedimos que o Senhor cure cada glândula, cada célula, cada músculo, cada osso, Pai, dos corpos das pessoas que estão enfermas. Que o Senhor cure, que o Senhor sare, que o Senhor restaure a alegria, o desejo de viver. Pai amado, apresento-te, Senhor, aqueles irmãos e irmãs que precisam da tua cura, que precisam do teu amor, do teu cuidado, do teu consolo e do teu conforto, Pai amado. Pai, muito obrigado, graças te damos, porque sabemos que o Senhor está presente, ouvindo o nosso clamor, ouvindo a nossa oração. Pai amado, peço, Senhor, por aquelas pessoas, por aqueles irmãos e irmãs que estão sem fonte de renda, que estão sem trabalho, que estão sem emprego, que o Senhor venha suprir cada uma das nossas necessidades por meio de Cristo Jesus em sua riqueza e glória. Pai amado, o Senhor tem feito isso, o Senhor tem guardado, o Senhor tem suprido e peço-te, ó Pai, que o Senhor continue fazendo. Cuida, Senhor, com o teu amor, porque somos teus filhos, mas não somente a nós, Pai, não somente a nós, seria egoísmo. Pai, nós temos uma nação, Senhor, como eu disse agora há pouco, uma nação que precisa de coisas básicas, como comida, como água potável. Por estes, Pai, nós também clamamos, por estes nós também suplicamos, para que o Senhor venha suprir cada uma das necessidades. O nosso povo precisa, o nosso povo precisa da tua mão, da tua glória, da tua Shekinah. Mesmo eles não te conhecendo, Pai, nós clamamos para que o Senhor se mostre a eles. Nós suplicamos para que o Senhor venha de encontro às necessidades destas pessoas que precisam de um prato de comida, que precisam de um lençol, de um cobertor, de pessoas que não têm aonde passar uma noite,
não têm onde dormir, não têm um lar, não têm uma casa. Senhor, mude, Senhor, mais uma vez eu te peço, mude a história da nossa nação. O Senhor mudou a história de Israel várias vezes. Clamamos, Pai, mude a história do nosso Brasil. Estamos cansados de ver o nosso povo sofrendo, enquanto homens poderosos e outros tantos poderosos irresponsáveis tratam o povo, a vida do povo brasileiro, com descaso. Por isso, Senhor, nós, mais uma vez, intercedemos por estes homens e mulheres investidos de autoridade, para que tomem as melhores decisões em prol do Brasil, em prol do país, em prol da nação, em prol do povo brasileiro. Que comecem a estender as mãos. Nossa nação é uma nação rica, é uma nação que tem recursos para suprir as necessidades deste povo. Por isso, Senhor, nós pedimos que essas pessoas que têm a capacidade de fazê-lo, que o façam, e que o façam agora, imediatamente, e que seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, Pai. Pai, de igual modo, Senhor, nós colocamos, Senhor, aqueles irmãos que estão trabalhando, né? Pessoas que estão economicamente mais vulneráveis. Tem muita gente que está com subempregos, Pai amado. Então, Senhor, peço-te que o Senhor coloque a sua boa mão. Aqueles irmãos e irmãs que têm pequenos negócios, que são profissionais autônomos, Pai, que trabalham por conta própria, que cada dia saem para trabalhar, que estão correndo risco de vida, porque estão se expondo mais a serem contaminados por este coronavírus. Que o Senhor supra as necessidades, que o Senhor guarde a todos nós, porque nós, Senhor, estamos fazendo a nossa parte, tomando as medidas sanitárias que cabem a nós, Pai amado. O inimigo, o vírus é invisível, assim como o inimigo de nossas almas que tem rondado, que tem andado ao derredor, procurando tragar aqueles que estão balançando, aqueles que estão titubeando, Pai. Então fortaleça a tua igreja, fortalece-nos, ó Pai, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Coloca o Senhor nas tuas mãos, ó Pai, os nossos dízimos e as nossas ofertas, Pai. Pai, está escrito que certamente o Senhor abençoará e multiplicará grandemente, Senhor. O Senhor honrará a nossa fé, o Senhor honrará as nossas atitudes. Pai amado, em obediência, Senhor, à tua palavra, em obediência aos teus estatutos, aos teus mandamentos, é que nós devolvemos os dízimos e entregamos as nossas ofertas com alegria no coração na tua casa, na casa de oração, para que haja mantimentos na tua casa de oração, para que as contas sejam pagas, ó Pai, para que os tributos, os impostos que porventura hajam, também sejam pagos, ó Pai, porque nem tudo a igreja é isenta. Então, aquela parte que cabe à igreja pagar, que o Senhor use a igreja, para que a igreja, o templo, a administração, cumpra com as suas obrigações, legais. Então, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dado força, muito obrigado porque a igreja tem cumprido este estatuto, este mandamento. Pai amado, certamente, como está escrito no livro de Malaquias 3,18, e outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Pai amado, coloco nas tuas mãos, Senhor, as ofertas missionárias, ó Pai. Pai, haverá uma viagem agora no mês de novembro para Manaus, para uma viagem específica para atender as mulheres das populações ribeirinhas lá no Amazonas. Está sendo
organizado pela Igreja do Nazareno de Manaus, e certamente outras pessoas, outras mulheres do nosso país irão até lá. Então peço-te que o Senhor guarde, peço-te que o Senhor capacite estas irmãs, que elas demonstrem o teu amor, que elas exalem o teu amor, que elas exalem a palavra de Deus, que elas ministrem por meio de palavras e até mesmo por meio do seu comportamento, que elas ministrem aquelas pessoas, que elas demonstrem o teu amor, que Jesus Cristo seja refletido na vida destas pessoas que participarão desta viagem missionária às populações ribeirinhas lá no Amazonas. Que o Pai guarde, que não haja nenhum acidente, que o Senhor as leve e as traga, que o Senhor traga todas as pessoas e que elas possam testemunhar do que o Senhor fez através da vida delas. Aguardamos com certa ansiedade pelos testemunhos que receberemos desta viagem missionária. Peço-te ainda, Pai, que o Senhor guarde o irmão Serginho, que é missionário em Porto Velho, o irmão Apolônio e sua família, que são missionários na Argentina, o irmão Lucas e a irmã Josiane, que são missionários, né, e estão com seus 2 filhos lá na Turquia. Peço-te ainda pelo pastor Alexandre e pela pastora Jussiane, que são pastores da Igreja do Nazareno de Parintins. Ambos requerem cuidados com a sua saúde e clamamos pela saúde de ambos e pedimos pela Igreja do Nazareno de Parintins, para que o Senhor fortaleça, para que eles continuem com esta verve missionária, semelhante a esta igreja, semelhante a nós, que eles continuem investindo em toda boa obra, que eles continuem indo às populações ribeirinhas. Pai amado, livra, Senhor, livra aquela igreja de Parintins das setas do maligno, livra, Senhor, dos homens maus, que tentam com toda sorte de vilania atacar a tua igreja, Pai amado. Pois isto é em qualquer lugar em que houver uma igreja séria, o inimigo se levantará. E por isso eu te peço, Pai, guarde a vida daqueles irmãos que lá estão, guarde o prédio daquela igreja que está lá em Parintins, da igreja que está em Manaus, da igreja que está aqui em Campinas, no Jardim Aurélia, a igreja do Nazareno do Jardim Aurélia, que está no bairro Prós de Souza. Pai amado, guarde a nossa igreja para que não haja roubo, para que não haja violência. Guarde o templo, Senhor, porque a casa é a tua casa de oração, mas só é casa de oração, ela só se transforma numa casa de oração, Senhor, quando lá estamos reunidos em harmonia, em amor, congregando-nos, louvando e te adorando, Pai. Mas ainda assim, Pai, peço-te que o Senhor guarde o templo físico, Pai, para que não haja nenhuma quebra de absolutamente nada, que não haja nenhum intento do maligno sobre estas casas, sobre estes endereços, sobre estes prédios. Pai amado, abençoa, Senhor, abençoa os nossos missionários, abençoe a tua igreja, a igreja que é tua, a igreja de Manaus, a igreja de Parintins e a nossa igreja. Multiplica, Senhor, que almas sejam salvas para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, Pai amado. Peço-te ainda, Senhor, pela liderança destas igrejas, que elas continuem tendo esta visão missionária de expansão do reino, de expansão do evangelho, de crescimento, de salvação de almas para a tua glória. Pai amado, peço-te ainda, Senhor, que o Senhor dê à liderança dessa igreja sabedoria, sapiência, inteligência, para que tomem as melhores decisões em prol da igreja, em prol do benefício daqueles que estão congregando nestas igrejas. Pai amado, que nós continuemos estendendo as mãos e que os irmãos da liderança continuem tomando as melhores decisões em prol da igreja. Pai amado, coloco-te nas tuas mãos, Senhor. Apresento-te os nossos servos que estão no seminário, a irmã Geisa e o irmão Everton Servo. O Senhor os chamou e eles estão se capacitando, eles estão
te buscando, e por isso eu te peço que o Senhor dê a eles inteligência e sabedoria. Também te apresento, Senhor, os nossos ministros locais, irmã Dorcas, irmã Sheila e o irmão Ronaldo. Que o Senhor continue os usando, que o Senhor continue falando através destes irmãos e que eles continuem se esmerando em te conhecer, em aplicar a sua palavra, em ensinar a sua palavra, em pregar, em exortar. Pai amado, também te apresento os nossos pastores, pastor Divaldo, pastor Almir, pastor Lopes, que lá atrás atenderam ao teu chamado, se dispuseram, foram ao seminário, estudaram, se aplicaram. O Senhor foi dando a ele conhecimento, discernimento e inteligência, e que o Senhor continue fazendo isso. O Senhor o chamou. Pai, está escrito que o Senhor não fala nada ao seu povo, sem antes falar aos seus servos, os profetas, os pastores. Então, Senhor, continue falando aos nossos pastores e que eles continuem entregando à igreja aquilo que o Senhor determinou que eles entregassem. Então, Pai amado, apresento-te, Senhor, os nossos pastores, pastor Divaldo, mais uma vez, pastor Divaldo, pastor Lopes e pastor Almir. Peço-te ainda, Senhor, pelos órfãos, peço-te, Senhor, pelos orfanatos da região metropolitana de Campinas. Peço-te, Senhor, pelos asilos, pelas casas de repouso da nossa região. Peço-te, Senhor, pelos asilos, né, pelas pessoas que lá estão, que são devido à idade, devido a terem a saúde um pouco mais delicada, que não haja proliferação do coronavírus nestas casas de repouso, que não haja proliferação de enfermidades nas casas de repouso, nos asilos, nos orfanatos. Pai amado, coloco também nas tuas mãos, Senhor, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os mais velhos, aqueles irmãos e irmãs da nossa igreja, os irmãos e irmãs que estão participando da nossa reunião de oração, mas também a nossa cidade. Pai amado, devemos continuar orando e intercedendo por Campinas. O coronavírus continua aqui. E por isso, Senhor, cuide da nossa população. Que não haja, Senhor, de hipótese nenhuma, o que aconteceu no mês de janeiro lá em Manaus. Que por descaso deixaram de comprar coisas básicas para os hospitais. Pai amado, cuida, Senhor. O teu povo, esse povo que tem clamado, que tem chorado, que tem sentido a dor de perder entes queridos, de sentir a dor de perder pessoas no local de trabalho. Pai amado, mais de 605 mil pessoas já faleceram em razão do Covid-19. Sabemos que o Senhor está no controle. Embora o mundo ache que não tem ninguém, que isso aqui é uma bagunça. Não, o Senhor está no controle e nós sabemos disso, Pai amado. Por isso, Senhor, fortaleça a igreja, Pai amado. Que nós continuemos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Não permita, Pai, que ao olharmos as circunstâncias, fiquemos abatidos, Senhor. Pai, ajude-nos, ó Pai. Fortaleça-nos, Senhor. Ajude-nos a olhar somente para Ti, Pai. Ajuda, fortaleça a nossa fé. Assim como o pai daquele menino endemoniado que, em certo momento, Jesus pergunta e ele confessa que ele não tinha fé. E ele diz, ajuda-me na minha falta de fé. Que a nossa fé não chegue a este limite. Ajuda-nos, Senhor, em nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a aumentar a nossa fé. Ajuda-nos, ó Pai, a mantermos a nossa fé em Ti, a olharmos para Ti somente. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Coloco nas Tuas mãos, ó Pai, os hospitais públicos e privados de Campinas. Todo o corpo que lá trabalha,
os corpos administrativos, os médicos, os enfermeiros, que têm trabalhado demasiadamente desde que começou esta pandemia aqui no Brasil. Abençoe-os, cuide-os e que eles estendam as mãos em misericórdia, em atitudes e atos de misericórdias, aqueles irmãos que lá estão, aquelas pessoas que lá estão, a todos aqueles que estão lá hospitalizados, a todos aqueles que precisam estar naquele local, em um hospital, em uma clínica, que eles estendam as mãos como um ato de misericórdia. Cuide destas pessoas, Senhor. Cuide, porque sabemos que o Senhor tem cuidado destas pessoas para que elas cuidem dos outros, para que elas cuidem do próximo. O Senhor as chamou para serem médicos, para serem enfermeiros, para serem instrumentistas. Então use-os, Pai. Use-os. Use os teus remanescentes que certamente lá estão para demonstrar o teu amor, para demonstrar o teu evangelho, para mostrar, para pregar o teu evangelho. Seja por um ato, por uma atitude, por uma fala, pelo seu comportamento. Usa, Pai. A pandemia, Senhor, ainda não acabou. E por isso clamamos que o Senhor revele ao mundo a cura para este coronavírus. Muitos centros de pesquisa continuam pesquisando, mas sabemos que somente quando o Senhor revelar esta cura, ela chegará à humanidade. Por isso, pedimos, apressa-te, ó Pai. Apressa-te, Senhor, em revelar a cura para este Covid-19. Apressa-te, Senhor, em revelar a cura para inúmeras outras enfermidades, ó Pai. Certamente, ó Pai, Tu estás no controle e por isso, Pai, nós te pedimos, em Tua ira, Senhor, tenha misericórdia da humanidade. Jesus está sentado à Tua destra, Pai, e Ele morreu na cruz do Calvário, sacrificado, sem mácula, sem pecado, por esta humanidade que jaz no maligno. E está sentado à Tua destra, Senhor, orando, clamando, intercedendo pela humanidade. E por isso nós pedimos e clamamos a Jesus que interceda por nós, que interceda pela humanidade. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Que o Espírito Santo de Deus interceda por este povo que clama, que suplica. Pois nós aqui não sabemos orar como convém. Não sabemos orar para como te agradar. Mas, Senhor, receba certamente a nossa oração, o nosso clamor, como um aroma suave diante do teu trono, do trono da graça. Cuida dos teus santos, Pai. Não permita, Senhor, que nenhum daqueles que foram entregues ao pastor Lopes, aos cuidados do pastor Lopes, não permita que nenhum se perca, não permita que nenhum se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que continuemos firmes no caminho, o caminho que leva à salvação, que é Jesus Cristo. Ajude-nos, ó Pai. Muito obrigado, graças te damos, Senhor, por este tempo de oração, por este tempo de clamor, por este tempo de intercessão. Obrigado pelo privilégio que nós temos de termos participando um Deus todo-poderoso, um Deus vivo, um Deus que se fez carne, que enviou o seu Filho Jesus Cristo, que se fez carne, mas em nenhum momento ousou ser Deus, se comportar como Deus, agir como Deus aqui na terra. Foi homem, foi carne, morreu e foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus, porque Ele vive. Glória a Deus, porque Jesus Cristo está vivo. Obrigado, porque o meu Redentor vive. Obrigado, porque eu sei em quem eu tenho crido. Antes, eu conhecia só de ouvir falar, mas assim como Jó, agora os nossos olhos veem quem de fato é Jesus Cristo em nossas vidas. Jesus Cristo, se você ainda não conhece, está aqui. Aos que creem, Deus espera de nós coisas melhores, coisas que acompanham
a nossa salvação. Fomos justificados pelo sangue de Jesus para pregarmos o Evangelho. Muito obrigado pela sua presença. E encerro a oração por intermédio de Jesus, dizendo muito obrigado. E obrigado, irmão, pela sua presença. Obrigado, irmã, pela sua presença. Obrigado pelo compromisso de estarmos juntos todas as terças-feiras para orarmos, intercedermos, para apresentarmos as nossas petições a Deus. Muito obrigado. Na próxima terça-feira nós nos reencontraremos, se assim o Senhor permitir. Então, até lá e tenha uma semana abençoada na presença de Deus e que o Espírito Santo de Deus interceda por você, interceda pela igreja, pois nós não sabemos orar como convém. Amém? Então, até a próxima terça-feira, se Deus assim permitir. Até lá.